Bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, no ano passado, conversando com diversos pesquisadores sobre os mais diferentes temas associados ao campo da saúde. Nosso objetivo aqui, numa parceria do Centro de Memória da Eletricidade com o Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde do ICICT Fiocruz, são duas. O primeiro objetivo é fazer circular informações baseadas em pesquisas, baseadas em evidências científicas, nesse contexto tão marcado por desinformação. Então nós estamos conversando com diversos pesquisadores das mais diferentes áreas que estão trabalhando com a temática da saúde, da Covid-19, sejam pesquisadores associados ao campo das ciências da saúde, como da medicina, da biologia, biomedicina, mas também pesquisadores das ciências sociais e humanas, como da comunicação, da história, da geografia, que vem pesquisando também a questão da saúde no contexto marcado pela Covid-19. Hoje, com enorme prazer, nós vamos conversar com dois autores de um recentíssimo livro que está aqui comigo, Direito à Comunicação e Saúde, que são Luiz Felipe Stevanin e Rodrigo Murtinho. Eu vou brevemente apresentar os dois e já convidando para nossa conversa. Rodrigo Murtinho é graduado em Comunicação Social com habilitação em Produção Editorial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense, na UF, pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Comunicação e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, o ICICT. Ele atualmente está no segundo mandato como diretor do Instituto em Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT. Ele desenvolve pesquisas focadas nas questões das políticas públicas de comunicação, em suas múltiplas conexões com o campo da saúde. Também desenvolve pesquisas associadas ao direito da comunicação e o direito à saúde. Vem recentemente produzindo pesquisas também sobre a questão das proteções de dados individuais em saúde, no contexto da internet. E nós vamos conversar com ele sobre essa nova produção aqui, o livro Direito à Comunicação e Saúde, entendendo um pouco sobre o próprio livro e conhecendo também um pouco mais da trajetória dele. Eu vou convidar os dois. Primeiro eu vou convidar o Rodrigo para falar com ele rapidamente sobre a sua trajetória e também daqui a pouco eu convido o Luiz para falar sobre a trajetória dele e a gente continua esse bate-papo. Oi, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Igor, tudo bem? Você me ouve bem? Estou ouvindo super bem, super claro. Como eu estava falando antes, na abertura, esse projeto aqui, nessa parceria PPGIX, Centro de Memória da Eletricidade, tem também uma dimensão tanto de fazer circular informações e pesquisas sobre saúde nesse contexto que a gente está vivendo, da pandemia, mas também ele tem uma função de memória, tentar registrar esse nosso presente catastrófico para um futuro em que os pesquisadores poderão olhar para essas lives aqui e procurar informações como fonte de conhecimento sobre o que nós estamos vendo aqui. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco. Eu fiz um breve resumo da sua trajetória e dos principais temas de pesquisa. Eu queria que você falasse como é que se deu essa sua aproximação do campo das políticas de comunicação com a saúde, como é que isso foi se dando ao longo da sua trajetória como pesquisador. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tenho acompanhado as lives que você tem feito, acho que é uma contribuição
importantíssima, ainda mais para o momento que a gente está vivendo. Tem participado de outros registros, né, históricos sobre o que a gente está vivendo. Acho que isso tudo vai ser muito importante para a gente entender no futuro o que aconteceu no contexto, né, atual, e também certamente vai subsidiar pesquisas, né, grandes debates no futuro. Bom, a minha trajetória, eu vim de uma militância, né, na área da comunicação, do direito à comunicação, da democracia da comunicação. Essa militância, na época que eu era estudante de comunicação, né, ela foi ganhando uma forma acadêmica, né, as questões, né, que eram debatidas, eu comecei a tratar dentro de um possível projeto de mestrado, né, fiz o meu mestrado na UF, um projeto dentro dessa temática, dentro dessa área, né? E um pouco depois eu fiz o concurso para a Fiocruz, né? Eu tinha alguma aproximação com o campo da saúde, mas não de forma sistemática, né? E a possibilidade de entrar na Fiocruz me possibilitou a oportunidade de aproximar esse debate, né? Que aos poucos foi se tornando muito natural, inclusive, né? Então, eu entrei na Fiocruz há 15 anos atrás, né? Vai fazer 15 anos agora, no final do ano. Né? Então, hoje a gente já naturaliza, né, essa relação, já trata ela como uma questão essencial, né? Então, depois, dentro da Fiocruz, eu fiz o meu doutorado, né, onde eu pude aproximar ainda mais, né, as duas temáticas. E hoje, como eu falei, é uma coisa que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Como pesquisador, como gestor, né? Então, a articulação entre os campos da comunicação, da informação e da saúde faz parte do nosso cotidiano e se mostra ainda mais importante no momento que a gente está vivendo, né? Parece que a pandemia ela chegou para sublinhar, né, e dar contornos a muita coisa importante, né? Eu acho que uma delas é a importância dessa articulação entre comunicação, informação e saúde. Exatamente, Rodrigo. Eu vou apresentar aqui brevemente o Luiz para convidar para a gente poder conversar. Ele que é jornalista, doutor em comunicação pela Escola de Comunicação da UFRJ, é editor do programa RADS, Comunicação e Saúde, vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fiocruz, a ENSP. Atua como professor no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica, o ICICT, nos cursos de especialização, de atualização, aperfeiçoamento do ICICT, e como membro do grupo de pesquisa em políticas e economia política da informação e da comunicação, o PEIC, que é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seus temas principais de pesquisa têm sido a questão do direito à comunicação, as políticas públicas de comunicação, a economia política da informação e da comunicação, também nas suas conexões com o campo da saúde. Luiz Felipe, vou te chamar aqui agora para você falar um pouquinho da sua trajetória e a gente começar esse bate-papo sobre o livro. Um segundo. Peraí. Pronto. Já vai entrar. Essa novidade do Instagram é muito interessante a gente poder falar com mais, né? É muito interessante. Olá, Luiz, bom dia. bom dia, Luiz. Muito Tudo obrigado por bem? ter aceitado o convite de participar dessa live. E queria, como eu já comecei com o Rodrigo, queria que você falasse um pouco da sua trajetória como pesquisador e como é que foi se dando essa aproximação com o campo
né, com amplo campo das políticas de comunicação, da economia política, das políticas de comunicação, e também essas conexões com a saúde, como é que elas foram surgindo ao longo da sua trajetória e se tornando um objeto de pesquisa e de ação também. Primeiro, bom dia, Igor, Rodrigo, é um prazer enorme estar com vocês aqui, que são dois amigos, né, de longa data, né, a gente se encontrou já em muitos momentos. Na verdade, eu me formei em jornalismo em Juiz de Fora, eu sou mineiro, e desde o início me interessou o tema da política de comunicação, das políticas de comunicação, né, e aí vim fazer o mestrado no Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação da UFRJ, estudando a implantação da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação, naquele momento em que havia muitas expectativas, né, do fortalecimento do campo público da comunicação, que, por consequência, seria o fortalecimento também do direito à comunicação. Só que, depois, pela trajetória de vida, fui trabalhar no Ministério da Saúde, fiz o concurso, trabalhei 5 anos como assessor de comunicação no Ministério da Saúde, e em 2015 passei em outro concurso para a Fiocruz, e aí iniciei uma outra trajetória, que eu saí da assessoria de comunicação e passei a fazer jornalismo novamente, né, no programa Rádios, que é uma iniciativa que vai fazer 40 anos, né, voltada para comunicação pública ligada à escola de saúde pública, né, da Fiocruz. Então, acaba que juntei os interesses, né, das políticas de comunicação com o campo da saúde, e essa aproximação também com o Rodrigo fortaleceu muito esse campo, né, essa trajetória aí de trabalho, e resultou no nosso livro, né, que na verdade é um livro de encontro, né, é um encontro aí do campo do direito à comunicação com o direito à saúde, é um resultado de muitas conversas, né, Rodrigo? Muitas conversas que a gente já tratou, e é também um ponto de partida, porque o livro ele faz parte ali dessa coleção, né, que na verdade busca mais estimular reflexões do que trazer respostas prontas, né? Eu acho que é isso. Pois é, um encontro de mais de 10 anos, né, Luiz? Estava fazendo as contas aqui. Exatamente. Eu gostaria, antes de passar a minha primeira pergunta, saudar aqui a presença de todos e todas que estão aqui. Podem fazer perguntas ao longo desse bate-papo, se quiserem, e saudar especialmente a presença da Áurea Pita, uma das fundadoras do campo da comunicação em saúde no Brasil, que está nos assistindo. Nos orgulha muito poder contar com a presença dela aqui, certamente. Um beijo, Áurea. Fique à vontade também se quiser fazer pergunta. Obrigado pela presença. Bom, esse livro, como vocês bem disseram, que está aqui, né, é um livro de encontros, encontro entre vocês, né, como pesquisadores, encontro das temáticas do direito à comunicação e do direito à saúde, mas também é um livro que foi realizado em boa parte durante a pandemia. Queria que vocês falassem um pouco desse processo de realização, de escritura do livro, no momento que o encontro era, né, um livro a 4 mãos, o encontro ele não era tão possibilitado. Como é que foi o processo de escritura desse livro e como que vocês pensaram esse caminho, né? Porque o livro, para quem ainda não tem a oportunidade de conhecer, ele vai mostrando um pouco de um caminho dessa construção do direito à comunicação e à saúde, nas suas vinculações, a questão das relações da cidadania com os direitos humanos e sociais e a democracia, estabelecendo essas pontes entre o direito à comunicação e o direito à saúde. Queria que vocês falassem um pouco tanto desse processo de produção, mas também como é que vocês pensaram nesse caminho e nas entradas possíveis, né, do direito à comunicação ao direito à saúde, do direito à saúde ao direito à comunicação. Sim. Quer falar, Rodrigo? Começar aí. Porque parece que a internet dele estava carregando, isso, né? Não sei se ele ouviu tudo. Você ouviu tudo que o Igor falou? Você conseguiu ouvir, Rodrigo?
Não Eu acho que sei. não. É, se quiser começar, Luiz, eu vou. Então, tudo bem. Na verdade, esse livro, como a gente falou, né, a gente não está te ouvindo, A gente não não. está te ouvindo. De repente sai e volta. Sai e volta. Sai e volta. É. Tem um gatinho dele lá atrás. Então, vamos conversando enquanto isso, né? E na verdade, esse livro, ele tem um primeiro momento, né, que foi um artigo que a gente fez para o livro que o próprio Igor organizou, que abordava as mediações comunicativas, né, da saúde, e que ali a gente fez um primeiro ensaio sobre a relação do direito à comunicação com a saúde, né? Mais atento às políticas de radiodifusão, ou seja, o quanto que as políticas de rádio e TV elas têm interface com o campo da saúde, né? A publicidade, a questão da programação para crianças e quanto isso é determinante para o desenvolvimento do indivíduo, para a garantia de saúde. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a saúde num sentido amplo, né? Saúde não apenas como ausência de doenças, mas a saúde como bem-estar físico, mental, social e até mesmo espiritual, né? Então aí a comunicação ela é um dos determinantes, né? E com isso, a partir desse ponto de partida, né, que foi esse artigo no livro do Igor, então por isso essa live é um encontro aí realmente, é que nós tivemos a ideia de fazer o livro, submetemos a proposta a um edital, né, a uma seleção pública da editora Fiocruz, de novos títulos, né, dessa coleção Temas em Saúde, que é uma coleção como primeiros passos, né, para quem está entrando no debate, quer conhecer esse debate. E achamos muito oportuno, porque tem muito pouca bibliografia sobre esse tema, né? Existe um campo da comunicação chamado de economia política da comunicação, que é um campo de base muito marxista, né? Que reflete sobre as relações políticas e econômicas da comunicação, e esse campo é um campo pequeno dentro da comunicação, né? Não é um campo, embora seja tradicional, né? Bem antigo, mas não tem muita bibliografia que relacione com a saúde, né? Com as políticas de saúde e as políticas de comunicação. Então, por perceber mesmo a necessidade de produzir um material aí sobre esse campo, é que nós, em um material introdutório, né? O objetivo era tanto que o livro ele tem 5 capítulos e cada capítulo ele reflete um pouco sobre um grande tema, né? Como se fossem portas de entrada para o assunto, né? A questão da cidadania, a questão do próprio direito, uma história do direito à comunicação, né? O papel das conferências nacionais de saúde, da participação social, que é muito importante dentro desse cenário, né? A gente entender o que é participação social para a comunicação e para a saúde, né? E até mesmo chegar nas políticas mesmo, que a gente falou tanto do rádio e TV quanto da internet. Né, ou melhor, dos direitos digitais, né, que é um tema bastante relevante nesse contexto, inclusive no contexto de pandemia. E a partir daí o livro nasceu, né, desse encontro, de certa maneira, você é um pouco responsável por isso, porque foi lá desse primeiro artigo, acho que 2017, né, que o seu livro saiu. Então, 2017. foi aí que, né, foi o ponto de partida aí, Que inicial. bom. Eu acho que o Rodrigo ainda. Acho que a conexão Tá. não. Para mim, não voltou ainda. De repente, se ele estiver ouvindo, pedir para ele sair do Wi-Fi, pode ser, às vezes é isso. Eu vou. Tá. E ficar no. Mas eu vou tentar ver se fala com ele no WhatsApp. Ficar no 4G, às vezes pode acontecer isso, ter alguma instabilidade. Mas continuando, Felipe, enquanto ele volta. Queria que você falasse um pouco justamente dessa noção. Eu vou começar primeiro pelo direito à comunicação, né? Como é que se constitui essa noção de direito à comunicação? Você já deu uma pista aí
que direito à comunicação envolve também a dimensão da participação social, do exercício da cidadania, mas queria que você falasse um pouco mais sobre o que é direito à comunicação, né? Sim. E por que nós temos que lutar e nos organizar em movimentos sociais pelo direito à comunicação, né? O que significa isso e o que isso pode contribuir para a consolidação da cidadania e da democracia? Sim. Ele está dizendo que voltou aí, mas enquanto isso a gente vai... Então, a gente parte, né, de um momento histórico específico, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Né? As contribuições dos sanitaristas, de Sérgio Aroca e de outros sanitaristas, naquele contexto. E por que isso é importante? Porque aquela conferência ela foi determinante para a criação do SUS, né, para a garantia da saúde como um direito de todos, dever do Estado, na Constituição de 88. Né? Hoje, se os brasileiros vão tomar vacina, né, o que falta aqui é vacina, né, por conta de um governo, mas existe uma cultura, né, das pessoas quererem se vacinar. Isso se deve a uma construção política do SUS, né, que aconteceu no final da ditadura militar, no processo de redemocratização do país, né, e por isso que a 8ª Conferência, né, de Saúde é tão importante. E a gente parte dali para entender que rumo que a comunicação e a saúde tomaram nos outros 30 anos, né? Depois daquele contexto da Constituição, né, da formulação da Constituição brasileira, né, em 1988, que rumo tomou a saúde, que rumo tomou a comunicação, né? E a gente percebe que a saúde ali estava garantida como direito de todos e dever do Estado. Isso não é pouca coisa, né? O Brasil tem o maior sistema público de saúde do mundo, né? A gente, nesse contexto de pandemia, a gente viu isso muito claro, né? Uma defesa e um afeto da população pelo SUS. Em compensação, a comunicação, ela não está definida claramente como um direito ali na Constituição. Aparece em alguns momentos, aparece a ideia de liberdade de expressão, por exemplo, no artigo 5º, tem o capítulo da comunicação social, que são 5 artigos da Constituição que falam de comunicação, mas assim, o que é de fato direito à comunicação, né? Não tem uma definição clara, não há uma definição clara do que seja ali na Constituição. E aí a gente foi buscar um pouco várias definições internacionais, tentando resgatar um pouco, em cenário internacional e dentro dos movimentos sociais aqui no Brasil, o que se entende por democratizar a comunicação e democratizar o Estado, né, também, porque está muito ligado a mais participação social. E aí a gente parte novamente desse contexto, né, de redemocratização do país dos anos 80, para entender que não há saúde sem democracia. E, por sua vez, não há democracia sem democratização da comunicação. Esse é o ponto de partida do livro, né? Essa é uma premissa que a gente trabalha, né? Não há democracia sem democratização da comunicação. Isso é importante em 2021, porque parecia que a gente vinha num crescendo, né, de consolidação de direitos, e a gente entende que os direitos podem ser perdidos, né? A gente viu aí, por exemplo, todo o desmonte, né, dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, e ataques mesmo até à liberdade de expressão, que parecia um direito tão bem consolidado no Brasil, e hoje a gente vê que não é bem assim. Então, é importante, né, a gente resgatar essas raízes históricas e entender que os direitos, a gente tem que estar o tempo todo vigilante e lutando por eles, porque a gente pode perdê-los, né? Isso é uma ideia que o livro traz. E aí, a gente resgata algumas contribuições históricas, né, para entender o direito à comunicação. E a primeira delas é entender que esse não é um direito meramente individual. Ou seja, direito à comunicação é mais do que liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito consolidado há mais de 300 anos, né, nas revoluções burguesas, na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos.
e definir que todo mundo é livre para falar. Liberdade de pensamento, liberdade de opinião. Só que não basta garantir liberdade, né? A gente tem que garantir as condições efetivas do exercício desse direito, né? Por exemplo, a gente pensa no acesso à internet, em que quais condições materiais são garantidas para as pessoas fazerem, por exemplo, aula online, né? Se a pessoa só tem um celular em casa, não tem computador, né? Mais de 50% da população acessa a internet exclusivamente pelo celular, e existe também uma parcela que não acessa. Então, pensar as condições materiais. Então, a gente define o direito à comunicação como um direito coletivo. Ou seja, não é só o direito do Luiz Felipe, do Igor, do Rodrigo, porque a gente, na verdade, não é só indivíduo, né? A gente é parte de uma coletividade. E aí, quando falamos em direitos coletivos, nós estamos falando de quê? Né? Do direito da população quilombola, da população indígena, das pessoas LGBTIQ+, das populações em situação de rua. Ou seja, pensar como que esses diferentes atores, esses grupos sociais, as nações também, né? Porque essa é uma contribuição de um contexto histórico bem interessante, que foi durante um momento em que a Unesco debateu esse tema e originou o relatório MacBride. E ano passado fez 40 anos, no momento que a Unesco, né, refletiu sobre isso. E ela entende que existe ali um desequilíbrio entre as nações. Ou seja, determinados países têm mais direito, exercem mais esse direito, e, inclusive, cria um cenário de dominação mesmo da comunicação, né? A gente fica sabendo o que acontece aqui do lado, né, nos países latino-americanos, por informações que vêm de agências de notícia estrangeiras. Isso é um velho problema que se reflete em todas as áreas, inclusive na saúde. Certeza. Rodrigo, agora eu queria te perguntar essa premissa básica do próprio livro que o Felipe falou, dessa dimensão da consolidação da democracia, envolve a democratização dos meios de comunicação e da comunicação de maneira mais ampla. Queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a importância desse debate da democratização dos meios da comunicação, que é um debate já longo, já maduro, digamos assim, do ponto de vista acadêmico, do ponto de movimentos sociais, mas ainda encontra pouca repercussão no Estado brasileiro. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, espero não cair de novo. Que não sei por que hoje a minha conexão Lead Murphy, né? A gente falando de comunicação e exatamente agora a minha conexão hoje começou a ficar ruim. Antes eu queria complementar uma coisa que o Luiz falou, que eu acho que tem tudo a ver com a sua pergunta, né? A gente trabalha com a ideia de que os direitos eles não são naturalmente dados, né? Eles são uma construção histórica e eles são atualizados também dentro dessa perspectiva histórica, né? Os direitos eles surgem muitas vezes, a necessidade de você estabelecer determinados direitos, eles surgem a partir de contradições que existem na própria sociedade, né? Então, não à toa, na sociedade da informação que a gente está vivendo hoje, a questão da comunicação é colocada com uma importância enorme. Como o Luiz falou, a questão da democracia, né? O próprio papel que a comunicação e a informação desempenham, né, na área econômica, né? Na dinamização do próprio sistema capitalista. Então, a necessidade de estabelecer e de concretizar a ideia de comunicação como um direito, ela foi se tornando natural até, né? O Luiz falou, por exemplo, da questão da internet, né? O acesso à internet hoje, ele vem pela ONU, né, como um direito humano fundamental. E a gente viu agora, tem visto durante a pandemia, o quanto ela é necessária, né? O quanto ela é fundamental, né? No Brasil, a gente tem uma história, eu não sei se vocês estão, porque aqui para mim está rodando como se ouvindo, sim. Estamos sim. De você estivesse estática. Vocês estão me ouvindo? Mas estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Estamos ouvindo sim, Rodrigo.
Estava falando justamente, não sei se agora parou. Justamente no momento que estava falando sobre a internet, É para dar um exemplo. é para dar um Ah, é? exemplo. Ah, que bom. Foi Sim, ensaiado. sim. A gente estava falando aqui que travou na hora que você falou da ONU afirmando que a internet, o acesso à internet é um direito humano fundamental. E aí travou justamente nesse momento, o que Exato. demonstra um exemplo da importância que a internet, inclusive, para a vocalização de demandas sociais, de participação social. Pois é, exatamente. E o Brasil vem de uma tradição, né, de uma comunicação que ela é percebida como uma atividade eminentemente comercial, né? O Brasil não tem uma tradição de comunicação pública. Então, essa é uma ideia que a gente trabalha como base. É diferente de países, por exemplo, da Europa Ocidental, onde a comunicação ela surge a partir de uma atividade pública e do reconhecimento, né, da dimensão pública e da importância da comunicação e da informação, né, para as democracias. Né? Aqui no Brasil, a gente estabeleceu, né, ao longo da nossa história, né, relações clientelistas, né, históricas, né, onde os governantes e os grandes empresários, né, interagem até hoje, né, de formas múltiplas, né, para reforçar os seus interesses políticos e seus interesses econômicos. Então, a dimensão pública da comunicação, principalmente na radiodifusão, ela é um grande problema nosso. Né? Então, nós não temos um histórico de políticas de comunicação democráticas. São raras, né? São raros os capítulos, né? As leis que a gente pode citar que têm caráter democrático. Né? E muito menos ainda ver essas leis aplicadas na realidade. Né? Então, a urgência da comunicação, da democratização da comunicação, ela já vem sendo apontada há bastante tempo. Né? Ela Uhum. surge, né, como o Luiz falou, no processo de redemocratização do país. E ela vem sendo apontada em cada capítulo histórico, né, ressaltando a sua dimensão e a sua importância. Né? No momento atual, a gente vê não só a importância disso, como a gente vê medidas autoritárias, né, que são direcionadas exatamente para o controle da informação e para o controle da informação. Né? Eu diria que em épocas autoritárias, que no Brasil não foram poucas, o controle da informação e da comunicação sempre foi um dos primeiros passos dos governos autoritários. Né? Então, essa é uma questão. Se a gente tem uma dificuldade de ter uma história de democracia no nosso país, né? A comunicação certamente é um reflexo muito claro disso. Com certeza. E eu estava querendo fazer uma pergunta. Estou querendo, na verdade, fazer uma pergunta para vocês, que passeia muito pelo livro de vocês e lendo nessa dimensão da própria. E aí, o Rodrigo me deu a bola para eu cortar. A comunicação pública, né? E a relação da comunicação pública no Sim. seu sentido mais amplo, né? E a importância para o SUS, o que me parece, né, no contexto da pandemia, a importância que a comunicação pública poderia ter tido, né, de maneira mais ampla, em relação em vários níveis, tanto na questão da desinformação que nós vivemos intensamente, tanto na dimensão de acesso a informações sobre direitos, auxílio emergencial, esclarecimento. A gente viu um conjunto de informação que se deram, inclusive, neste nível, né? Pessoas que não sabiam como usar o aplicativo da Caixa, como usar o aplicativo e como a quem recorrer, etc. Enfim, em vários níveis, né, relacionados à pandemia, e a comunicação pública poderia assumir protagonismo nesse momento, e não foi o que a gente observou. Queria, então, dar alguns passos atrás e que vocês falassem da comunicação pública e a importância dela para o SUS,
para a consolidação do SUS, também em contextos de crise, como é esse que a gente está vivendo por conta da pandemia e por conta de ensaios autoritários que a gente está observando aí. Sim. Esse tema, na verdade, é um tema de interesse de nós dois, né? Porque a gente entende, né, que a comunicação pública ela é como se fosse um alicerce para a efetivação do direito à comunicação. E como o Rodrigo disse, né, a gente tem um histórico no Brasil de entender a comunicação como mercadoria, como bem a ser comercializado, né? E aí, publicidade, comercial, venda de anúncios. E a gente não entende, né, não tem essa cultura mesmo que existe em outros países, por exemplo, os países da Europa Ocidental, no Reino Unido, né, que é o entendimento de que a comunicação é um bem público, né, e como bem público, ela deve ser regulada, né, promovida com base nos princípios de cidadania, no fortalecimento do interesse público. Que interesse que está em jogo, né? É o interesse de grupos políticos ou é o interesse de fortalecimento do SUS, garantia de saúde para a população? Então, essa pergunta ela é fundamental, né? Não existe comunicação desinteressada. Toda comunicação tem um interesse. E no caso da comunicação pública, o interesse é qual? É o fortalecimento da cidadania, né? É o fortalecimento dos direitos. E não é uma comunicação feita só pelo Estado. A gente confunde muito comunicação pública com comunicação estatal ou comunicação governamental. Não é a mesma coisa. O Estado pode desenvolver, por exemplo, e deveria, né? O Ministério da Saúde, por exemplo, no contexto de pandemia, ele deveria ter trabalhado com a ideia de transparência, que é um dos princípios fundamentais da comunicação pública. Só que o que a gente viu foi exatamente o contrário, né? O atraso na divulgação dos dados, né, de mortos e de casos de Covid, porque não queria críticas, né, a uma política de saúde. O tradicional vacinômetro, né, que a gente sempre acompanhou do Programa Nacional de Imunizações, passou a ser feito por um consórcio de imprensa, ou seja, a mídia privada assumindo um papel que deveria caber ao Estado, né, ao Estado de divulgar e de estimular cada vez mais a vacinação, a adesão à vacina, né, que no Brasil é muito grande, por uma cultura já construída pelo próprio PNI. Então, a gente entende que a comunicação pública, ela não é feita só pelo Estado, ela pode ser feita por diversas instituições, né, pelos movimentos sociais, por organizações não governamentais, e é feita também pelo Estado, né, seja diretamente ou pelas autarquias ou instituições ou empresas públicas, né, como é o caso da Empresa Brasil de Comunicação, ou como instituições como a Fiocruz, como as universidades, né? A comunicação que as universidades fazem é comunicação pública, porque vai fortalecer o direito à educação ou outros direitos, né? Ou serviços que as próprias universidades prestam para a comunidade no seu entorno. Tudo isso é comunicação pública, né? E tem um papel central num contexto como esse que a gente está vivendo, que é um contexto que exigiria, né, e exige uma integração nacional muito grande. E o que a gente viu? Uma completa política de ausência, né? Uma ausência deliberada de informação, de comunicação, em que a desinformação passa a ser uma política de Estado, né? O próprio presidente da República estimulando as pessoas a não confiarem em determinada vacina. Isso é um absurdo. Né? Isso é completamente absurdo em todos os sentidos e no sentido da comunicação pública, né? Da perspectiva de transparência, da perspectiva de fortalecimento dos direitos da cidadania, né? Então, o cenário que a gente viu, né, da pandemia foi realmente de total desmonte, né, desses instrumentos que a gente vinha construindo a duras penas, né? Porque, como eu disse, o Rodrigo também disse, a gente vive um cenário no Brasil de predomínio da mídia comercial, da ideia de que comunicação
ela é meramente para o consumo, sem nenhuma crítica ao consumo, mas existem outras questões que devem ser enfatizadas, né? E no caso da saúde, é preciso que a saúde seja entendida não como uma mercadoria, né? E sim como um direito. A gente viu isso agora, né? Na vacina, pessoas de todas as classes sociais tendo que se dirigir ao SUS para se vacinar. E assim tem que ser. Ninguém pode furar fila porque tem mais dinheiro. Exatamente. E também pensando nisso, Luiz, que você traz a importância da comunicação pública quase como um, um, um elixir ao direito à comunicação, ela é fundamental, e aí pensando a comunicação pública não só a comunicação estatal, institucional, etc., mas comunicação pública que envolve a participação social, eu queria que a gente pudesse fazer um exercício histórico. E eu fico lembrando aqui, acho que foi muito na época que eu conheci vocês, inclusive, já tem muitos anos, do debate, todo o debate sobre TV digital e sobre inclusão e representatividade, que naquele momento nos estimulava a todos, né? A possibilidade de maior representatividade de grupos minoritários que não estão na mídia de massa, de temáticas, de questões. E esse debate, se não se arrefeceu, ele certamente sumiu das próprias, do debate público. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que era um debate tão importante, um debate que ia permitir ampliação de canais, ampliação de grupos sociais. Queria que vocês falassem sobre isso. Eu vou a pergunta para os dois, o Rodrigo pode começar, depois Luiz. Né? E como é que isso foi se apagando, né, ou se arrefecendo ao longo da história, e a discussão sobre TV digital passou a ser uma discussão sobre HD, sobre definição da própria TV, né, da própria imagem, e muito menos uma discussão, como vocês colocam muito bem aqui no capítulo 4, uma discussão para além dos interesses privados, mas centrado na dimensão do interesse público e coletivo. Queria que vocês falassem sobre isso. Aproveita que eu estou online, né? Vamos ver quanto tempo eu consigo ficar aqui. Eu acho que essa questão da TV digital ela é importante para a gente refletir um pouco a questão da tecnologia e como ela é utilizada, né? A gente, quando aparece uma tecnologia, a gente sempre fica animado, né? A gente vê o potencial democratizante dessas tecnologias, mas elas normalmente não se realizam, né? Isso não é de agora. Né? O rádio já tinha um potencial democratizante. Né? O que é o rádio amador, né? Que depois foi muito combatido, né? O Brecht, na época, né? Ele tem um texto, né? Teorias do Rádio, onde ele vibrava uma sociedade, é claro que uma visão bastante utópica, né? E uma estruturada, né? E tivesse, através do rádio, né? Fizesse grandes debates públicos, vivessem assim, né? E beneficiar o mercado. Né? Acho que travou de novo. Né? Travou de novo. Foi. Voltou. Fundamentais, onde as grandes corporações já tomaram conta de dados, etc., já diminuíram muito o potencial democratizante. A TV digital também era uma oportunidade, era uma possibilidade, né, de se multiplicar o número de canais, de se mudar a lógica de organização dos canais nas TVs, econômicos, né, transmitirem programação, né, mas isso foi rapidamente sufocado. Né? Eu diria que
né? Não à toa, como a gente falou, essa é uma indústria, essa é uma área muito sensível do capital, né? Então, abrir mão disso, abrir mão do controle político também né, do fluxo de informações, né, não é uma coisa simples, né? Essa mudança ela não pode se dar de forma isolada, né? Ela precisa se dar no contexto do avanço da democracia, né? Como o próprio Luiz falou, né? Então é um pouco isso. Acho que a tecnologia ela não é neutra, ela tem potenciais democratizantes, mas ela também tem um potencial de uso do mercado que é enorme, né? E isso que a gente veio acompanhando ao longo da história. Exatamente. Ela faz parte de um conjunto de jogos, né? E disputas que são econômicas, sociais, políticas, etc. É interessante observar, lançar o olhar também para isso, mesmo que as iniciativas democratizantes elas concorrem com outras extremamente poderosas também, que são econômicas, que são as mercadológicas e as políticas. Luiz, queria que você puder complementar essa reflexão, tratando Sim. especificamente dessa dimensão da radiodifusão, Uhum. tele-radiodifusão e a questão das possibilidades democratizantes das tecnologias de comunicação. Sim. Na verdade, isso que o Rodrigo disse é um dos pressupostos dos quais a gente parte, né? Entender que a tecnologia ela não é neutra, ela tem determinações, né? E logo ela vai sendo capturada, né? Isso aconteceu com o rádio, aconteceu com a televisão e vem acontecendo com a internet, né? A gente tem um cenário da internet que se falava, né, no início dos anos 2000, quando se debatia direito à comunicação, de que era a sociedade da informação, né, as novas tecnologias, né, ou tecnologias da comunicação, né, como se aquela tecnologia fosse um sublime, né, que iria resolver todos os problemas da sociedade, trazer mais democracia. Só que a gente vê hoje é um cenário em que a internet ela é capturada por grandes plataformas, né? São grandes empresas. Aliás, as tecnologias digitais, né, de modo geral, capturadas por essas grandes plataformas que a gente faz comunicação, mas dentro dessas plataformas, seguindo as regras dessas plataformas, né? Então, o que aconteceu, né, voltando um passo atrás, em relação a aquele contexto, né, da primeira década dos anos 2000, é que havia muita esperança e muita luta social de fortalecimento das políticas de radiodifusão, né? Primeiro, em torno da TV digital, né? Que no processo de digitalização da TV se reivindicava que a TV digital pudesse ser uma oportunidade para a entrada de novos atores, né? Por conta da multiprogramação, da interatividade, mais participação do público, né? Havia toda uma luta para que se fortalecesse esses dois princípios, da multiprogramação e da interatividade. Só que esse debate foi capturado pelas grandes empresas e foi interessante, né, que foi em 2005, né, no momento em que ocorre as denúncias do Mensalão, né, que acontece as denúncias do Mensalão, e o governo ele é obrigado a recuar. O governo Lula, naquele momento, ele é obrigado a recuar porque ele se vê pressionado. E aí ele tem que fazer um pacto, né, um pacto com os radiodifusores, com os grupos dominantes, e acaba recuando deliberadamente em relação à TV digital, que passa a ser uma o que é TV digital hoje? É uma TV com mais qualidade de definição, isso que você falou, né? High definition, mais qualidade na imagem, só isso. Então todas as potencialidades daquela tecnologia foram perdidas, né, por uma questão política, e continuaram os mesmos atores, né? Claro que a gente sempre encontra brechas, né? E aí, por exemplo, o canal Saúde, por exemplo, né, da Fiocruz, ele é transmitido e tal, mas isso é só um exemplo de uma exceção, né, do quanto poderia ter sido aproveitado das potencialidades daquela tecnologia, né? Se falava do canal da cidadania, ou dos canais, né, de multicanais e tal. O mesmo aconteceu com a EBC, né, quando em 2006,
2007, 2008, havia toda uma mobilização social para a criação de uma empresa de comunicação pública e que foi criada, mas que ficou aquém, né, do que poderia ser, né, de uma iniciativa forte realmente. A EBC teve momentos de protagonismo, né, de momentos de sucesso, né, de êxito, mas foram poucos, né, dentro de um cenário de predomínio da mídia comercial, até o momento em que ela passa pelo desmonte a partir de 2016, né, quando o Temer assume. Uma das primeiras medidas é acabar com o conselho curador da EBC. Ele acaba com o conselho curador, né, ou seja, o que garantia que a empresa era pública, existia um conselho curador formado pela sociedade civil. Ele acaba. E com o Bolsonaro, então, a EBC passa a ser, né, um canal para divulgação do Estado, né? O cara tem uma visão, né, de que o Estado sou eu, né? O Estado é uma visão bem absolutista mesmo, né? Então, hoje a gente vive esse cenário mesmo de captura aí da EBC, da comunicação pública. Exatamente nesse contexto que nos entristece claramente, de revolta, mas que a gente observa que direitos podem ser perdidos, né? À medida em que eles podem ser conquistados, eles também podem ser perdidos. Então, é um processo de luta que não pode ser... não podemos nos acomodar com as conquistas, porque as conquistas precisam ser constantemente reconquistadas e avançadas. Né? Exato. Dessa dimensão da correlação de forças. E falando dessa dimensão da correlação de forças, e falando desses sentidos, inclusive, sobre direito à comunicação e saúde, aí voltando, né, lendo ainda no capítulo 4, é sempre muito comum, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, uma confusão que me parece, às vezes, proposital entre regulação e censura, né? Sempre quando o debate sobre regulação aparece junto mas isso é censura, pela aquela ideia que o Luiz falou, vocês falaram, da liberdade de expressão como um direito fundamental, individual e etc. A regulação não tem nada a ver com censura, né, do ponto de vista do que significa regulação social, participação social. Queria que vocês falassem sobre isso, sobre a importância da regulação mesmo na garantia do direito à comunicação e saúde. Quem quiser começar, fica à vontade. Aproveita aí, Rodrigo, que você está... Comece. Fica à vontade. Lá, então. Eu acho que o Brasil, a gente viveu muitos momentos autoritários, né? Então, a ideia de censura, ela faz parte do imaginário brasileiro, né? Então, há um diálogo muito claro, né? Há uma expectativa, há uma facilidade de você acessar, né, esse sentimento anti-censura, né? Sentimentos de contraposição a qualquer iniciativa de censura. A gente vê que hoje o termo censura, né, faz parte ele é disputado amplamente, né, sob diferentes frentes, né, desde de pessoas que defendem a democracia até pessoas que acham que têm o direito de atacar a democracia e atacar a Constituição. Mas o termo censura, ele tem, de qualquer forma, ele tem um sentido negativo, né? Então, ele é acessado a todo momento, porque toda vez que se fala em regulação, historicamente, né, se fala de censura. E aí a gente já assistiu grandes campanhas, inclusive, de meios de comunicação, né, bombardeando antirregulação, né? Então, acredito, e, por outro lado, a gente tem visto hoje exemplos do que é, de fato, censura. O Luiz estava falando da EBC, né? A gente vê manifestações cotidianas de trabalhadores da EBC
denunciando censura. Censura sobre determinados assuntos, censura sobre determinadas reportagens que são feitas, que não vão ao ar, ou proibição de se tratar de determinados temas. Isso é censura. Regular significa, né, regrar, né? Regrar a partir de regras discutidas socialmente, né? A partir de regras debatidas e definidas de forma democrática, né? Que garanta, né, que garanta o exercício da comunicação, seja através da radiodifusão ou qualquer outra forma, né, do ponto de vista social, né, do acesso da sociedade a esses meios também. É muito difícil a gente pensar isso no Brasil, porque a gente já nasce, né, vendo o espectro, né, da TV e do rádio praticamente totalmente ocupado por empresas privadas. Então, essa relação, né, é muito difícil para a gente visualizar uma possibilidade de um espectro mais plural, né, de ver entidades, associações, ver um canal saúde numa TV aberta, né, ver uma TV escola numa TV aberta, né? Então, a TV também muito ligada à ideia de entretenimento, né? Então, qualquer forma que você proponha mudanças nessa forma de organização e nesse regramento também do poder econômico, né? Porque é um poder avassalador, né? Existe propriedade cruzada, né? O que a gente chama de propriedade cruzada. São grandes, né, conglomerados que dominam jornais, rádios, TVs, né, portais, né, e muitos outros empresas, né, que fazem parte dessa cadeia da produção e da transmissão da comunicação e da informação. Então, você tem vários exemplos no mundo de regramentos que foram importantes, foram fundamentais em determinados períodos históricos, né, para combater esse monopólio. A Argentina, recentemente, teve uma experiência positiva, mas que não durou muito tempo, né? Agora, recentemente, há 2 dias atrás, o governo argentino proclamou que internet e telefonia são bens públicos e serão tratados dessa forma. Isso é um objeto de disputa permanente, né? E eu acho que faz parte, como a gente falou, né? E por isso deve ser tratado como um direito, né? Porque não é só individual e não tem a perspectiva só comercial, ela tem a perspectiva social e coletiva, como o Luiz falou logo no início. Sim, isso é muito interessante, né? Esse conceito de liberdade de expressão, ele é um conceito fundamental, né, para entender direito à comunicação. Para entender a democracia também, né? Não existe democracia sem liberdade de expressão. Só que a gente vai entender que a liberdade, ela é essencial, mas ela não é suficiente para garantir comunicação. Né? Não basta deixar livre, né? É preciso garantir as condições, né? Numa sociedade desigual, em que todo mundo é livre, o que acontece, né? Numa eleição, por exemplo, um candidato que tenha mais poder econômico, ele pode contratar uma empresa de robôs, de bots, para fazer disparo massivo de mensagens falsas, de fake news, numa desinformação sistemática. E é livre para falar, né? Então, aquela mensagem falsa sobre vacina, ela acontece num contexto que todo mundo é livre para falar, né? Então, não basta garantir a liberdade, né? A gente ouve muito isso quando, por exemplo, um determinado humorista, ele produz uma mensagem que ofende um determinado grupo, né? Ou nordestino, ou as pessoas LGBTQI+, e aí ele se calça na ideia de liberdade de expressão, dizendo: eu tenho liberdade para falar, vocês querem ofender, né? Vocês querem me tirar a minha liberdade, né? É censura. Só que até onde vai essa liberdade? Na medida em que ela pode ser ofensiva. Uhum. Né? Então, existem ferramentas, né, instrumentos para se construir um debate coletivo que entenda que determinadas
opiniões, elas são abusivas. O fascismo não pode ser tolerado, né? O crime não pode ser tolerado. Então, a liberdade de expressão ela não pode ser um salvo-conduto para cometer crimes, né? Ou então para Perfeito. difusão de mensagens preconceituosas, de discurso de ódio, de mentiras, né? Perfeito. Porque num cenário Pregar violência. para pregar violência, então, são coisas básicas, né? E que aí, por exemplo, esse debate é tão antigo que em 2005, né, se falava da classificação indicativa, que era indicar para os pais na TV o que as crianças, que programação é adequada. E no final das contas, entendeu-se que os pais decidem. Ou seja, os pais têm liberdade para decidir, certo? Mas a formação de uma criança, o desenvolvimento de um indivíduo, ele afeta toda a sociedade, né? Tem um provérbio africano que diz que para educar uma criança precisa de toda uma comunidade. Então não é só responsabilidade dos pais, né? Então vai passar a violência às 4 horas da tarde, ou então o famoso programa lá do João Kleber, que foi tirado do ar porque fazia ofensas a gays. Será que isso pode? Né? Então, é preciso saber o que a sociedade quer ver, assistir e produzir de comunicação. Então, isso nada mais é do que um pacto social, né? Entender o que a sociedade quer dela mesma. Então, não é censura. Só que, muitas das vezes, a censura é um salvo-conduto, né? Para o cara poder falar o que quer, poder ofender, e, nesse contexto de agora, poder disseminar mentiras, né? Porque, afinal, todo mundo é livre, né? Até para mentir. Exatamente, exatamente. Eu estou impressionado e chateado porque a gente já está 1 hora de live e eu tinha muitas outras perguntas para fazer para vocês, especialmente essa temática dos direitos digitais e saúde. E eu não sei o que a gente faz, se eu faço mais uma pergunta, ou a gente pode, de repente, combinar uma outra conversa, porque foi muito, muito bom, assim, eu gostei muito. E vou recomendar aqui a leitura desse livro, que sai pela Temas de Saúde, que tem um compromisso, além da informação baseada em pesquisas, né? Aqui tem muito das pesquisas de doutorado, tanto do Luiz quanto do Rodrigo, em pesquisas após o doutorado, né, que ambos realizaram. Tem muito da trajetória deles, numa linguagem acessível, né, para vários públicos, né, mas também tanto para iniciantes quanto para iniciados, que vão poder aqui, que enfim, tem referências, né, para continuar a leitura e o debate, etc. É um livro muito, muito importante, muito interessante. Queria, de antemão, Luiz, agradecer. Não sei se o Rodrigo consegue voltar, vou tentar ver. Eu tenho muito mais perguntas, mas estou preocupado com o tempo. De repente, mais para frente, a gente combina. Não sei se você pode. Se vocês puderem, a gente fala mais. Mas queria agradecer imensamente assim, as discussões e mais ainda, não só parabenizar pelo livro, mas agradecer pelo livro, né? Eu acho que é uma referência. Nós temos muito poucas referências sobre comunicação e saúde, não só, né, das políticas públicas de comunicação e saúde, mas também de comunicação e saúde. Eu estava aqui falando, Rodrigo, que eu teria muitas perguntas ainda a fazer, né? Especialmente relacionados com os direitos digitais e saúde, que eu acho que seria uma live específica. Estou fazendo já um convite aqui para a gente poder, que é o último capítulo de vocês e que abre uma seara de discussões, né, proteção de dados, a questão das multiplataformas, trabalho digital, a relação com a saúde, né, direitos humanos e direitos digitais. Eu acho que abre uma possibilidade. Não sei, eu sei que a agenda é complicada, mas a gente conversa para mais para frente falar com mais detalhamento sobre isso. Eu não sei o que vocês acham, né? Que se refere ao último capítulo do livro e a gente pode detalhar porque ele abre ali leques para várias outras questões. Mas, de qualquer modo, eu queria agradecer muitíssimo a vocês dois. Acho que foi ótimo poder ler o livro e poder conversar com vocês.
Fica à vontade se quiserem falar alguma coisa. Sim. Eu acho ótima a ideia, né? Porque acho que esse debate a gente precisa fortalecer, né? E foi muito prazeroso. E a gente pincelou, né, várias questões e realmente esse último capítulo que fala dos direitos digitais, da internet, né, abre muitas portas, né? O cenário da exclusão digital, que a gente mencionou um pouco, mas que rende, né, para a gente refletir, que tem muito impacto na saúde, né? Porque hoje já tem pesquisas que indicam que as pessoas passaram a procurar mais informação na internet sobre saúde durante a pandemia, né? Tem uma pesquisa do ano passado que fala isso. E um cenário também que é importante falar de proteção de dados, como você disse, né? E a desinformação, enfim, são Exato. temas que tangenciam demais a saúde. Então, é só marcar, tá? Eu agradeço mesmo a oportunidade e realmente foi muito prazeroso e conversar com você, né? Com vocês aqui entre amigos e que a gente possa realmente divulgar, né? Peraí, divulgar o que a própria Fiocruz tem feito, Uhum, né? uhum. Tanto produzido nos seus canais de comunicação pública, quanto também produzido em reflexão nos seus programas de pós-graduação, né, e nos seus institutos de pesquisa sobre o tema da comunicação e como que isso afeta a saúde. Exatamente. Rodrigo, não sei se você está ouvindo. Acho que travou agora. Ah, voltou, voltou. Pronto. Se quiser comentar, Rodrigo, fazer alguma fala final. Eu não ouvi nada agora. Não? Tá difícil aqui. Não, mas se você quiser fazer Eu uma acho que deve estar fala final, finalizando, não é tá, isso? está finalizando isso. Exatamente. Não? Exatamente. Tranquilo, tranquilo. Na Eu só estava verdade, falando. o Igor. Pode falar, Luiz. Pode falar. Não, o Igor está sugerindo que às vezes a gente pode, em outro momento, né, falar principalmente sobre o último capítulo, sobre a questão da internet, em saúde, Ah, né? sim. Em outro momento, que é uma discussão que vale a pena a gente retomar. Né? Talvez retomar numa live específica, mas dizer que essa, de Isso. qualquer maneira, já está, vai ficar disponível aqui no canal do IGTV e também no canal no YouTube, para quem não pôde assistir toda, para quem quiser compartilhar com amigos, colegas, familiares, ficar à vontade. Acho que isso é importante a gente ter debates qualificados, baseados em tanta pesquisa e dedicação. Queria agradecer tanto a você, Luiz, quanto ao Rodrigo, pelo tempo que vocês puderam, né, dispor aí na agenda para a gente poder conversar. Muito obrigado a vocês. Hoje a gente combina uma live especificamente sobre direitos digitais e saúde. Eu acho que é um tema fundamental, inclusive para a democracia, para a manutenção da nossa democracia tão frágil e tão abalada, né? Deixa eu só dar uma dica, né? O livro está disponível, né, no site da editora Fiocruz, tanto a versão e-book quanto a versão impressa, e é bem baratinho. Né? É, Entrem lá no site da editora Fiocruz. Tem outros títulos, né? Título do Igor também, de outros autores, né? Que tratam do tema da comunicação para quem se interessar. ótimo. A gente combina assim, o Rodrigo falou aqui no comentário que seria ótimo, a gente combina assim, acho que é um tema muito interessante. Mais uma vez, só para finalizar aqui, queria agradecer imensamente a todos e a todas que estão nos assistindo e, e compartilhem as nossas lives, assistam desde o início da pandemia, segunda, quartas e sextas, essa parceria do PPGIX com o Semana da Eletricidade, tentando fazer circular informações baseadas em evidências. A vocês dois, meus amigos, muito obrigado, parabéns pelo livro, ótimo lançamento, enfim, e ótima contribuição para o nosso campo de estudos e de ação também. Obrigado mesmo. Obrigado Tchau, você pelo convite. tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. Tchau. Tchau, tchau.